Renda fixa ou renda variável? Quais as diferenças? Como montar uma estratégia de investimento? Nesse vídeo eu trouxe para você as diferenças da renda fixa e da renda variável e vou ajudar você a entender melhor como funciona cada investimento e o melhor, mostrar para você como você pode utilizar uma estratégia de investimento ao seu favor. Eu só vou te pedir uma coisa em troca. Já deixa o curtir aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, a gente espalhar a educação financeira para outras pessoas e assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que se você tem alguma dúvida sobre renda fixa ou renda variável, nesse vídeo você vai sair daqui entendendo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santos e esse aqui é o canal FlyFis. Eu falo aqui tudo de uma maneira mais simples, eu deixo o mundo dos investimentos de uma maneira bem mais descomplicada. E a minha missão aqui é fazer você investir melhor. Então se você quiser aprender investimentos de um jeito mais simples, se inscreve aí no canal e vem fazer parte do time. Para você compreender melhor o conceito de renda fixa e renda variável, primeiro você precisa entender que todo e qualquer investimento sempre vai se basear no seu objetivo com o dinheiro. Porque se friamente você chegasse para mim e me perguntasse qual é o melhor investimento, eu sempre teria a mesma resposta. Depende. Porque tudo vai depender do quanto você deseja investir, do prazo que você deseja resgatar esse dinheiro e no final, qual é o objetivo que você tem para esse dinheiro. Eu sei que quando a gente começa a investir, e se eu estivesse fazendo essa pergunta para você agora, principalmente as pessoas que iniciaram há pouco tempo, o que mais passa na sua cabeça é a seguinte frase: bom, eu estou investindo meu dinheiro porque eu quero ter mais do que o dinheiro que eu coloquei lá, ou seja, eu quero ter rentabilidade. E de certo modo você está certo, porém os investimentos não se baseiam somente em rentabilidade. E com esse vídeo você vai começar a compreender que sempre vai existir um investimento específico para o objetivo específico que você deseja. E isso existe para que você monte uma estratégia de investimento sem correr riscos desnecessários. Então, para você começar a compreender melhor sobre a renda fixa e renda variável, eu quero que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio. A renda fixa, parcialmente, ela se baseia em bancos, empresas ou securitizadoras emitindo títulos. Então, através desses títulos, ou você está emprestando dinheiro para uma instituição, ou você pode estar financiando o projeto de alguma empresa. Como a termos de comparação, um exemplo, um banco emite um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. E esse CDB, ele tem um vencimento de 2 anos. Então, ao comprar esse título emitido pelo banco, o banco passa a ter um compromisso com você, que lá no vencimento desse título, ele precisa te entregar a rentabilidade que esse título ofereceu, mais os juros que foi acrescido pelo tempo em que o seu dinheiro ficou aplicado. Em poucas palavras, você emprestou dinheiro para o banco e o banco ficou trabalhando com o seu dinheiro por 2 anos e aí ele vai devolver esse dinheiro para você com os juros acrescido pelo tempo em que o seu dinheiro ficou aplicado. Então aí a gente já consegue ter a primeira característica da renda fixa, que é a previsão. Essa é a primeira característica da renda fixa. Ela é previsível, porque em poucas palavras você já consegue ter uma noção de quanto você vai resgatar no vencimento do título que você comprou. Agora, uma segunda característica é que a renda fixa ela é linear. Como eu mencionei para vocês, você pode comprar um título, como por exemplo, um tesouro pré-fixado a 10% com vencimento em 3 anos. Independente do que aconteça com a economia, com a nossa política, se você comprar um título pré-fixado para 3 anos, você já tem certeza e garantia que daqui 3 anos você vai receber 10% referente ao valor que você investiu. Então ela consegue ser linear, porque você sai de um ponto A e vai para um ponto B e você já consegue ter uma previsão de quanto você pode ganhar através da renda fixa. Uma outra característica da renda fixa, ela tem menores riscos. Por que menores riscos? Porque quando você investe na renda fixa, como eu disse para vocês, você está comprando títulos emitidos por bancos, securitizadoras ou por empresas. Então, parcialmente o risco que você corre é o risco de crédito, que seria o risco dessas instituições não te pagarem. Mas daí entra um negócio muito importante chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo que cobre até 250 mil por instituição o seu investimento feito até 250 mil reais, caso a instituição venha a falir, quebrar ou ela fique inadimplente. Então, além de você ter comprado um título e essa empresa ter um prazo específico para te pagar, você também pode ter a cobertura do FGC dependendo do investimento que você faça. Então, exemplos de renda fixa, você tem os CDBs, que são os Certificados de Depósito Bancário, que seria um título onde você empresta dinheiro para os bancos. Você tem o Tesouro Direto, onde o governo emite títulos e através desses títulos, você, eu, podemos investir
investir e a gente está potencializando os recursos do governo. Então a gente está emprestando dinheiro para o governo investir em infraestrutura, em saúde, em outros negócios. A gente tem as debêntures, que são títulos emitidos por empresas. Pode ser um financiamento, pode ser uma parcela de uma dívida ou pode ser o financiamento de um projeto dentro da própria empresa. Os investimentos em CRI e CRAS. Todos esses investimentos eu detalhei para você, cada um deles, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Agora chegamos ao ponto que com certeza chamou sua atenção para esse vídeo, a renda variável. E a gente falando sobre renda variável, o próprio nome já diz muita coisa sobre esse tipo de investimento, que é nada mais do que uma renda que varia conforme o tempo. Então, como a gente viu na renda fixa, ela consegue ser previsível e linear. Já a renda variável não, ela é imprevisível e ela pode ter uma série de variações ao longo do tempo até que você obtenha lucros com o investimento que você fez. Porém, quando você investe em renda variável, você tem a opção de escolher quando e como você vai realizar o lucro daquele investimento. E por essa característica na renda variável, a gente tem algumas diferenças entre os investidores. Em primeiro lugar, a gente tem as pessoas que operam em day trade, que são as pessoas que utilizam da variação de compra e de venda do mercado para realizar operações na bolsa de compra ou de venda no mesmo dia. Em poucas palavras, essas pessoas compram e vendem ações a fins de terem rentabilidades no mesmo dia, utilizando a variação de preço das ações. Porém, na minha opinião, em particular, isso não se caracteriza um investimento, e sim uma profissão. Em segundo lugar, a gente tem o chamado swing trade, que são os investidores que investem pensando no curto prazo. Então, a pessoa que opera em swing trade, ela pode comprar uma ação hoje com o objetivo de vender essa ação quando ela obtiver uma parcela de lucro ou no mês subsequente ou na próxima semana. E por fim, temos os investidores chamados de holders, ou no nome mais conhecido como buy and hold, que são os investidores que compram ações com o pensamento em se tornarem sócios. Fazem os investimentos baseados nos fundamentos que a empresa oferece, ou seja, o balanço patrimonial, a análise fundamentalista, qual é o potencial de crescimento daquele empreendimento. Então, depois que você entende essa diferença entre os investidores, fica muito mais fácil você modelar uma estratégia de investimento com base no seu perfil de investidor. Então, se a gente fosse resumir o que é a renda variável, ela nada mais é do que uma das composições de estratégias que você pode adotar na sua estratégia de investimento. E já que a gente está falando de renda variável, vamos começar falando sobre ações. Para que fique mais fácil de você entender, existem empresas de capital aberto e empresas de capital fechado. Só que as empresas da bolsa são empresas que abriram uma parte do seu capital social para que eu ou você pudéssemos investir nessas empresas e também participar dos lucros que ela obtém. Então, em poucas palavras, uma ação é a menor parte possível que você pode comprar de uma empresa. Só para que você entenda, vamos supor que uma empresa ela custa R$100, hipoteticamente, porém as empresas da bolsa são bilionárias, mas para facilitar o seu entendimento. Então, se essa empresa ela custa R$100, esse é o valor de mercado dela. Só que essa empresa decidiu abrir 30% do seu capital social na bolsa de valores para que a gente pudesse se tornar investidor. Então a gente tem 30 ações disponíveis no mercado e a partir do momento em que você compra essas 30 ações ou menos, você se torna sócio da empresa, podendo participar dos lucros que ela obtém. Por isso, na minha opinião, faz muito mais sentido você investir com pensamento de sócio, porque a partir do momento em que você analisa aquela empresa, você começa a compreender melhor qual é o potencial de crescimento que aquele investimento que você fez pode chegar. E já que estamos falando de ações, existem 3 tipos. A primeira são as ações ordinárias, que são as mesmas ações dos controladores da empresa. Então, dependendo da quantidade de ações que você tiver, que são as ações ordinárias, você também tem direito a voto nas assembleias, podendo ali discutir ou debater opiniões sobre o funcionamento daquela empresa. O segundo são as opções PN, que são as ações preferenciais, que dão preferências nos dividendos da empresa. Como eu mencionei para vocês, empresas que dão lucro e distribuem dividendos, a partir do momento em que você é acionista, você passa a receber uma parcela do lucro da empresa perante a quantidade de ações que você obtém. E também existem algumas empresas que têm as ações units, que são como se fosse uma cesta, que compõe ações preferenciais e ações ordinárias. Agora que você já aprendeu como funcionam as ações, você precisa entender melhor como funcionam os fundos imobiliários. Eu sei que eu estou devendo um vídeo aqui completo sobre fundos imobiliários e eu vou fazer esse vídeo, mas para a gente não perder a linha de raciocínio aqui, os fundos imobiliários nada mais são do que uma equipe de pessoas, ou seja, uma empresa que a gente chama de fundo. E essa
essa empresa ela detém propriedades. Vamos usar como exemplo aqui um fundo imobiliário de shoppings, um fundo que eu gosto bastante, o XPML11. Esse fundo é proprietário de mais de 13 shoppings. Então, esses shoppings eles estão abertos e lá dentro tem lojistas. E esses lojistas todos os meses pagam aluguéis para esses shoppings. Já que esses shoppings são propriedades desse fundo imobiliário, eu posso me tornar sócio desse fundo imobiliário adquirindo cotas desse fundo. Então, quando eu compro cotas desse fundo, eu tenho direito a receber uma parcela dos mesmos aluguéis que o fundo recebe dos lojistas. E esses fundos imobiliários você pode investir a partir de 100, 30, 15 e até menos de 10 reais. E você pode receber aluguéis todos os meses. Basta você aprender, filtrar e encontrar bons fundos imobiliários. Cara, isso não é irado? Eu tenho certeza que depois que você compreendeu como funcionam os fundos imobiliários, você deve ter entendido que isso é muito mais simples do que você pensava. Agora, uma outra classe de ativos da renda variável são os ETFs, que em inglês significa Exchange Trend Fund, ou seja, fundo de índice. Aí você já deve estar pensando, caraca, velho, eu nunca vou entender o que é um ETF. Mas eu trouxe uma analogia mais simples aqui para você. Vamos trazer um exemplo mais prático aqui do nosso dia a dia. Toda vez que você entra lá no Spotify e você pesquisa sobre as melhores músicas de 2021, o Spotify vai te dar um índice. Você vai clicar lá na playlist e vai escutar as músicas daquela playlist. Um ETF, ele acompanha um índice, porém é um índice que pode ser um índice de ações, um índice de fundos, um índice de empresas ou um próprio índice de outros ETFs. Então, quando você investe em um ETF, você está investindo em tudo o que aquele ETF compõe. É como se você estivesse investindo em todas as músicas daquela playlist do Spotify, mas um ETF é composto por ações, fundos ou outros tipos de ativos. E aí tem vários ETFs que você pode investir fazendo uma única aplicação e investindo em um monte de coisa. Por exemplo, o BOVA11 é um ETF que, a partir de um único investimento, você investe nas maiores empresas da nossa Bolsa Brasileira, a B3. Ou, por exemplo, o IVVB11, você faz um único investimento e você investe nas maiores empresas dos Estados Unidos. O QQQ, você investe nas 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como Amazon, Google, Netflix ou Facebook. Então, um ETF pode ser uma boa opção de diversificação dentro da renda variável, porque você consegue minimizar os riscos, porque o seu investimento já está diversificado dentro de uma única aplicação. Então existem milhares de ETFs que você pode escolher com base no seu perfil de investidor. Agora, para as pessoas que são mais conservadoras, dentro da renda variável, você também tem a opção de investir através de fundos de investimento. Como eu disse para vocês, nos fundos imobiliários e nos ETFs, um fundo é uma equipe de pessoas que detém propriedades, no caso do fundo imobiliário. Já no fundo de investimento, é uma equipe de gestores que vai cuidar dos investimentos que são feitos para esse fundo. Então você pode comprar cotas desse fundo de investimento e aí o gestor desse fundo vai pegar seu dinheiro e vai escolher como ele vai investir. Quando esse fundo começa a ter rentabilidade, você passa a ter um investimento mais valorizado, valorizando as cotas do fundo que você comprou. E aí sim, você tem uma pessoa cuidando dos investimentos, ao invés de você estudar cada investimento e escolher aonde você vai investir o seu dinheiro. Então o fundo de investimento vai ser cobrado uma taxa referente à parcela de rentabilidade que você teve naquele fundo. Porque, aliás, o gestor também não vai trabalhar de graça, né? Então, toda vez que o gestor ele atinge uma certa meta dentro de um fundo de investimento, você vai pagar a taxa de administração e muito provavelmente mais uma taxa ao que exceder a rentabilidade que foi feita. O fundo de investimento é uma opção mais conservadora de você investir o seu dinheiro sem você ficar se preocupando em analisar uma ação ou procurar um investimento adequado para o seu perfil de investidor. Se a gente fosse resumir aqui então, a renda fixa ela te traz previsão. E a renda variável, ela te traz rentabilidade. Isso acontece por conta de um fenômeno no mundo dos investimentos que a gente chama de risco-retorno. Sempre que você for investir, você precisa entender que a rentabilidade do seu investimento sempre vai estar associada ao risco que você está disposto a correr. É por isso que a renda fixa ela é mais previsível, fazendo assim você ter um menor risco. E a renda variável, ela varia conforme o tempo, fazendo você poder ter mais rentabilidade dependendo do que você investe. Então, quando você investe em renda fixa, você vai estar procurando proteção, liquidez, prazos e facilidade de investimento. E quando você investe em renda variável, você está buscando proteção, rentabilidade, mas você também está buscando escala. Mas Lucas, como assim escala? Aí você vai começar a entender o porquê eu não considero day trade
uma característica de investimento. Porque toda vez que você investe com a mentalidade de sócio, buscando analisar cada fundamento daquela empresa, você não está procurando simplesmente rentabilidade ou fazer o seu dinheiro pular de 100 para 200. Você está acumulando equity. Equity, para quem não sabe, pode ser a participação societária que você detém de uma empresa ou também estar associada à geração de valor que você é capaz de criar em uma instituição. Então, ao analisar uma empresa e entender o potencial de crescimento que ela tem, além de você buscar rentabilidade, você também busca gerar valor naquela empresa. Porque, aliás, quando você compra parte do capital social de uma empresa, você está potencializando aquele negócio. E aquele negócio vai pegar o seu dinheiro e vai potencializar toda a infraestrutura da empresa, gerando assim mais dinheiro, gerando assim mais empregos, gerando assim mais riqueza para aquele negócio que está acontecendo. E é por isso que, na minha opinião, você comprar e vender ações no mesmo dia não faz tanto sentido, pelo menos não para minha estratégia de investimento. Porque quando você compra uma ação e você vende no mesmo dia, você está trocando todo o equity e todo o potencial de crescimento que aquela empresa tem por uma pequena parcela de rentabilidade que foi feita conforme a variação da compra ou de venda daquela ação no momento daquele dia. E aí você pode até me julgar falando que, cara, trade dá dinheiro. E eu não vou discordar de você, porque realmente as pessoas podem ganhar dinheiro até apostando dinheiro. A diferença é o poder de escala que você tem no longo prazo e qual é a energia que você emprega, se você tem uma renda ativa ou uma renda passiva. Fazendo assim, o seu dinheiro trabalhar para você ou você trabalhar pelo dinheiro. Então, no final das contas, você que está começando a investir, o que você precisa entender? Para movimentos de curto e médio prazo, buscando proteção, segurança e rentabilidade. Já a renda variável, ela é imprescindível dentro da sua carteira de investimento, porque ela vai te trazer proteção, rentabilidade, mas no longo prazo ela vai trazer a construção da sua liberdade financeira. Agora, sabendo de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você ainda não investe? Se você gostou desse vídeo, já deixa o curtir aqui, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo tudo sobre investimento do jeito simples, do jeito que eu sei que você vai entender. E se você quiser se aprofundar mais em investimento, aqui no comentário tá o link do nosso curso sobre investimentos, onde eu vou ajudar você a investir do jeito certo. Eu te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!